Segundo a PGR, a escalada golpista ficou mais intensa quando o então ex-presidente Lula voltou a ter os direitos políticos. A denúncia da Procuradoria-Geral da República afirma que, diante da possibilidade de Lula concorrer nas eleições de 2022, o grupo criminoso ampliou as articulações para tentar um golpe de Estado. Segundo a PGR, essa escalada de ataques ganhou o impulso mais notável quando Lula, visto como mais forte na disputa eleitoral de 2022, tornou-se elegível em virtude da anulação de condenações criminais. E isso se intensificou ao longo do ano de 2022. Em julho, Bolsonaro convocou uma reunião com embaixadores e criticou o sistema eleitoral, de acordo com a PGR. A reunião aconteceu exclusivamente para que fossem ouvidas palavras de desconfiança e descrédito com relação ao sistema eleitoral eletrônico gerido pelo Tribunal Superior Eleitoral. O discurso, que reiterava outros tantos, reforçou a estratégia da organização criminosa de perturbar a tranquilidade social que deveria ambientar as eleições no sistema democrático. E conforme as eleições se aproximavam, as informações falsas sobre o sistema de votação continuavam sendo difundidas. Mas, segundo a denúncia, depois do resultado do primeiro turno, com uma perspectiva real de derrota nas urnas, o grupo precisou ampliar sua frente de ação, mediante o uso ainda mais ostensivo da máquina pública, a fim de interferir diretamente no processo de eleição e assegurar a sua permanência no poder. Nesse contexto, segundo a PGR, os denunciados se utilizaram especialmente da estrutura da Polícia Rodoviária Federal, sob o comando do denunciado Silvinei Vasquez, para obstruir o funcionamento do sistema eleitoral e minar os valores democráticos, dificultando a participação de eleitores que se presumiam contrários ao então presidente. E depois que Bolsonaro efetivamente perdeu as eleições, de acordo com a denúncia, o grupo estimulou a formação de acampamentos. São notórias as convocações em redes sociais de um levante contra o Estado de Direito e o governo eleito, dando lugar a ações de fechamento de rodovias em pontos diversos do país e de instalação de acampamentos de pessoas clamando por intervenção militar. Os procedimentos se mostravam coordenados e articulados, nos moldes do almejado pela organização criminosa. E quando novembro chegou, segundo a PGR, além de perenizar a narrativa de fraude eleitoral, o grupo deu início à fase mais violenta de seu projeto de poder. No dia 9 de novembro, segundo a denúncia, foi criado e impresso nas dependências do Palácio do Planalto o plano denominado Punhal Verde Amarelo, para a apresentação a Jair Messias Bolsonaro e seu endosso. O plano previa a prisão e até a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e dos então candidatos eleitos Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin. Na introdução da denúncia, Paulo Gonet já havia falado sobre o plano, que seria de conhecimento de Bolsonaro. Os membros da organização criminosa estruturaram, no âmbito do Palácio do Planalto, plano de ataque às instituições com vistas à derrocada do sistema de funcionamento dos poderes e da ordem democrática, que recebeu o sinistro nome de Punhal Verde Amarelo. O plano foi arquitetado e levado ao conhecimento do presidente da República, que a ele anuiu, ao tempo em que era divulgado o relatório em que o Ministério da Defesa se via na contingência de reconhecer a inexistência de detecção de fraude nas eleições. 3 dias depois, segundo a denúncia, em uma reunião na casa de Braga Neto, em Brasília, os denominados Kids Pretos debateram as ações clandestinas enfeixadas sob o nome Copa 2022, destinadas a neutralizar o ministro Alexandre de Moraes nos moldes previstos pelo plano Punhal Verde Amarelo. O colaborador Mauro César Barbosa Cid confirmou a realização da reunião em 12 de novembro de 2022, indicou os participantes envolvidos e resumiu a pauta discutida: promover uma ação de forte impacto social para justificar a assinatura de um decreto por Jair Bolsonaro. E no dia 19 de novembro, uma semana depois da reunião na casa de Braga Neto, segundo a PGR, Felipe Martins, assessor de Bolsonaro, apresenta a ele os termos de um decreto golpista, que seria usado para dar legitimidade a um golpe de Estado. Em dezembro, com a posse de Lula se aproximando, luta do decreto golpista e pediu ajustes. Segundo a denúncia, o colaborador Mauro Cid confirmou que Jair Messias Bolsonaro recebeu de Felipe Garcia Martins a minuta de decreto, que impunha também a prisão de autoridades, entre elas os ministros do STF Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
De acordo com o colaborador, Jair Bolsonaro fez adiante ajustes na minuta, submetendo à prisão apenas o ministro Alexandre de Moraes e se limitando à realização de novas eleições presidenciais. Segundo a PGR, com o decreto concluído, Jair Bolsonaro iniciou a fase de reuniões com os militares de alta patente. O objetivo era apresentar o documento e obter o apoio necessário. A primeira reunião foi no dia 7 de dezembro. Na ocasião, Jair Bolsonaro, com auxílio de Felipe Garcia Martins Pereira, apresentou a minuta ao general Freire Gomes, ao almirante de esquadra Almir Garnier Santos e ao general e ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. De acordo com as investigações, Freire Gomes não concordou com o plano. No dia 9 de dezembro, às 9h32 da manhã, Mauro Cid enviou mensagem de áudio ao general Freire Gomes, informando-o de que Jair Bolsonaro havia enxugado o texto do decreto e convocado uma reunião com o general Estevam Cols Teófilo Gaspar de Oliveira, então comandante do Comando de Operações Terrestres. O COTER é o órgão do Exército encarregado de orientar e coordenar o emprego das forças terrestres. E no dia 14 de dezembro, o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, faz uma nova reunião com os comandantes militares e apresenta uma nova versão do decreto, já com os ajustes feitos por Bolsonaro. De acordo com a denúncia, a reunião tinha o intuito de pressionar novamente os militares a aderirem à insurreição, garantindo assim o suporte armado para as medidas de exceção que deveriam ser adotadas. Segundo a PGR, apesar desses ajustes, o objetivo do decreto era o mesmo: impedir a posse do presidente eleito, marcada para o dia 1º de janeiro de 2023.